Graças a Deus. Quero já cumprimentar todos na paz do Senhor Jesus, amém? Graças a Deus. Cumprimento você também que está em casa, através da internet, nos acompanhando. É uma alegria. Nessa noite nós já estamos no nosso segundo culto, viu? Já estivemos num culto aqui às 10 da manhã e agora então com o nosso culto da família, tá bom? Eu queria já, para a gente ganhar um pouco de tempo, porque o nosso tempo na verdade ele está bem limitado, né? A gente precisa fazer tudo dentro do prazo de 1 hora. Então eu queria já convidar você que pode abrir a sua Bíblia. Eu vou ler aqui na versão NVI, tá? O livro de Daniel, capítulo de número 3, versículos 17 e 18, tá bom? Velho Testamento, livro de Daniel, capítulo 3, versículos 17 e também o 18. Nós vamos fazer a nossa terceira parte da mensagem Fé ou Fake, tá bom? É uma pergunta, fé ou fake? A gente vai fazer então essa terceira parte hoje, partindo aqui do livro de Daniel, capítulo 3, versículos 17 e também 18, tá bom? Você pode nos acompanhar aí também em casa, vai aparecer aí a projeção da Bíblia para você, ou aqui também através da nossa projeção local, tá bom? Diz assim a palavra de Deus: se formos atirados na fornalha em chama, o Deus a quem prestamos culto pode nos livrar-nos, e Ele nos livrará das tuas mãos, ó Rei. Mas se Ele não nos livrar, saiba, ó Rei, que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandastes erguer. Até aqui, obrigado a Deus pela Tua palavra, que nesta noite, Senhor, o Senhor fale conosco de uma maneira profunda, que sejamos todos nós aqui no templo e também em casa, onde estiver, tocados pelo poder da Tua palavra. Assim nós te adoramos em nome de Jesus, amém e amém. Você que está aqui, pode dar uma salva de palmas a Jesus pela palavra dele? Graças a Deus. Fé ou fake? Essa semana, se eu não me engano, na sexta-feira, um vídeo de um acontecimento aqui em Londrina chamou muita atenção de todos nós. Eu queria começar falando sobre esse vídeo para a gente entrar na palavra. Que vídeo é esse, pastor? Foi um vídeo que saiu em todas as redes sociais, saiu também no jornal local. É um vídeo de uma criança que ela estava se afogando. Acho que ela teve assim, se engasgou, alguma coisa assim, né? E ela estava assim num momento muito difícil. Passou toda a internet, os jornais locais, né? Não sei se ela afogou com um mamá, alguma coisa que foi. Essa criança, ela foi na piscina, né? E aí então eles catam e colocam dentro do carro, não foi isso? Dentro de uma viatura da polícia. E aí então estava a mãe do banco traseiro e aquele policial ali fazendo aquela massagem, enquanto os dois na frente correndo para tentar chegar no hospital ali a tempo, enfim, toda aquela situação. Quando de repente a mãe diz assim: ele está respirando, né? Ele está respirando. Essa cena me chamou muita atenção e eu queria aplicar isso na nossa ministração hoje. Por quê? Aquele momento em que o policial ele fazia aquela massagem naquela criança, ele estava ali prestando ali aquele atendimento, aquele socorro emergencial. A figura daquele policial representa alguém que tem fé, representa alguém que não é fake na caminhada cristã. Por quê? Porque uma pessoa fake, ela olha aquilo, ela corre, ela se apavora. O fake tem medo de enfrentar o desafio. O fake, ele não tem coragem de encarar a realidade. O fake, ele se apavora. O fake, ele não sabe como agir. Mas a pessoa que tem fé é a figura daquele policial. A pessoa que tem fé é aquela que, mesmo diante daquela situação difícil, ele continua fazendo massagem, ele continua batendo a porta, insistindo, crendo que na hora oportuna Deus vai realizar o milagre.
E graças a Deus por isso, que naquele momento, com uma figura de alguém que tem fé, claro, estou aplicando aqui na nossa ministração, foi alguém que não desistiu, foi alguém que não parou, foi alguém que continuou naquela assistência, foi alguém que continuou crendo que aquela criança poderia desafogar e ela poderia então voltar a ter a vida, respirar ali naquele momento. Uma pessoa que tem fé é assim que funciona. A situação está difícil, a situação aparentemente é de morte, a situação aparentemente é irreversível, mas ela continua tentando, ela continua lutando, ela continua se colocando na presença de Deus, ela continua se posicionando, ela continua lutando pela vida. Porque uma pessoa fake, ela logo desiste, mas aquele que tem fé, ele diz não. Enquanto estiver respirando tem jeito, enquanto não der o último suspiro de vida, ainda tem jeito. E aí então ele continua lutando. É por isso que Deus te trouxe aqui nessa noite, meu irmão, para fortalecer a tua fé e dizer para você nessa noite, mesmo que aparentemente seja impossível, continua lutando. Mesmo que aparentemente seja difícil, continue caminhando na minha presença, porque no momento certo o sopro vai vir, no momento certo a porta vai se abrir, no momento certo a oportunidade vai chegar, mas você precisa perseverar na minha presença, assim diz o Senhor dos Exércitos. Só você que tem fé para isso, dá uma salva de palmas aí e um brado de vitória para Jesus. Como nós vimos aqui nas outras ministrações passadas, eu quero só pegar um ganchinho aqui, quando a gente fala sobre a questão do fake, porque o fake, ele representa algo que não é verdadeiro. Uma notícia fake é uma notícia que não é verdadeira, não é verdade? Então o fake, ele aparenta ser real, mas no fundo ele não é. E o fake, ele muitas vezes pode nos trazer muitos prejuízos. Uma vida fake na caminhada cristã pode nos trazer muitos prejuízos. Talvez você saiba de uma notícia ou de alguém que talvez em algum momento inventou uma história, foi fake, não foi verdadeiro, e naquele momento, através daquela fala, através daquela notícia, através daquela postura, daquele comportamento que ele teve naquele momento, trouxe prejuízos à vida de alguém. Não é verdade? Quantas pessoas que muitas vezes vão até num tribunal e dão um testemunho falso, mesmo diante do juiz, dizendo: olha, se você mentir, você corre o risco de ser preso, mas a pessoa continua muitas vezes ali mantendo um depoimento, uma fala que não é verdadeira, porque muitas vezes é da característica dela, e é da característica natural do ser humano mentir. Mas quando o Espírito Santo faz a obra em nós, ele tira isso de nós. Por isso que Jesus diz: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Ou seja, uma vida em abundância, uma vida de verdade, algo que não vai ser mentiroso, algo que não vai ser falso, algo que não vai ser ilusório, uma vida sem ilusão. Domingo passado eu citei um exemplo aqui, mas eu não entrei a fundo. Depois, vendo um pouco do vídeo, eu resolvi trazer hoje a mesma aplicação e trazer de um modo diferente. Quando eu era criança, eu na televisão ia passar um número de um mágico muito famoso americano, e ele ia fazer a Estátua da Liberdade desaparecer diante das câmeras. Passou a mágica dele, ele era um grande ilusionista. E aí então, quando de repente ele terminou de realizar tudo aquilo que ele precisava realizar, todo mundo olhou e a Estátua da Liberdade tinha sumido. Só que aquilo na verdade era um grande espetáculo de ilusionismo. As pessoas que moram em Manhattan, ou que moravam em Manhattan durante esse episódio, no outro dia passou lá e a estátua estava lá. Ou seja, nada tinha desaparecido. É dessa forma quando eu e você vivemos uma vida fake. Aparentemente as pessoas olham, parece que desapareceu. Desapareceu o comportamento ruim, desapareceu aquela impaciência, desapareceu talvez aquela pessoa agressiva, rude, bruta, desapareceu. Mas quem está perto de nós, passa no outro dia e fala: está lá, pastor.
Foi só um grande ilusionismo. Foi só uma grande exibição. Foi só um grande espetáculo que diante das câmeras desapareceu. Mas quem mora com ele, meu Deus do céu, quem convive com ele, quem trabalha com ele, quem estuda com ele, quem caminha com ele, quem está perto dele, olha, está tudo lá dentro, pastor. Não desapareceu nada. A mentira ainda está na vida dele. A intolerância, a impaciência ainda está na vida dele. Quando você olha, você ainda vê muitas coisas. Não desapareceu nada, pastor. É só na igreja. Na igreja é um santo. Conhece aquela história do menininho, filho de um membro da igreja? Ele chegou para o pastor da igreja e falou assim: pastor, eu queria morar aqui na igreja. O pastor falou: olha que bênção, né? Que legal, gosta tanto da igreja assim, que queria vir morar aqui. Ele falou: não, é porque meu pai, quando ele está lá na igreja, ele é tão bom. Ele sorri para todo mundo, ele cumprimenta todo mundo, ele abraça todo mundo. Entrou para dentro de casa, ninguém aguenta ele. Entrou para dentro de casa, parece que se transforma em outra pessoa, pastor. Isso é viver uma vida fake. Eu queria trazer um outro texto para a gente aplicar, depois para a gente finalizar eu volto no que eu li no início, como um exemplo de fé e fake no mesmo texto. Quero aplicar aqui na nossa caminhada cristã e na nossa vida. Onde está, pastor? Esse texto, ele está em Marcos capítulo 2, versículos 3 e 4. Eu vou ler na versão NVI. Marcos 2, versículo 3 e 4. Nós vamos aplicar essa passagem como um exemplo de fé e fake no mesmo texto. Diz assim a palavra do Senhor, você já conhece, ela é muito conhecida. Diz assim, vieram alguns homens trazendo-lhe um paralítico, carregado por 4 deles. Conhece essa história? Não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar, ou do telhado, algumas versões diz, onde Jesus estava. E através de uma abertura no teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Até aqui nós vamos encontrar nesse texto, através de uma revelação que Deus me deu, exemplo de fake e exemplo de fé. Tá bom? Vamos lá então. A Bíblia nos fala sobre esse episódio na cidade de Cafarnaum, onde Jesus praticamente ele tinha uma base, é como se fosse uma casa que Jesus morava ali. Então Jesus ele saía, ia para a Judéia, ia para a Galiléia, ele andava, ele fazia missão, fazia obra, andava com os discípulos, mas vez ou outra ele voltava para casa. Se você ver o texto no início, vai falar que é a casa de Jesus, é um lugar onde Jesus sempre estava. E a Bíblia vai dizer o seguinte, que quando a multidão soube que Jesus estava em casa, ou seja, onde ele normalmente ele estava, houve uma grande multidão, se aglomerou, e a Bíblia vai dizer então que Jesus começou a pregar a palavra ali, e muitas pessoas começaram a chegar. Você imagina, a Bíblia diz que onde Jesus estava uma grande multidão o acompanhava, em torno de 5, 10, 15 mil pessoas. Então imagina como é que estava essa casa. Essa casa, ao redor da casa estava lotado de gente. E a Bíblia diz então que vieram alguns homens trazendo um paralítico carregado por 4. Eles tentaram colocar esse paralítico dentro da casa para assistir o culto. Eles tentaram colocar esse paralítico dentro da casa para ele poder ser ministrado por Jesus. Mas a grande multidão cercou a casa e não tinha como entrar. Eu queria aplicar aqui, é uma aplicação, queria que você entendesse isso, é uma aplicação de exemplo de fé e fake. Onde está o fake? O fake é o paralítico. Quero aplicar isso aqui para a gente entender nessa noite. O fake é o paralítico. Por quê, pastor? Porque o paralítico aqui no texto, ele é a figura de alguém que não se mexe. Ele é a figura de alguém que está paralisado. O fake é assim. Uma pessoa que vive uma vida cristã enganosa, mentirosa, ilusória, é a figura desse paralítico. Ele não consegue se mexer.
Ele não sai do lugar. Ele é o tipo de pessoa que você olha para a vida dele e você até, vou colocar aí entre parênteses, não é verdade? Você até se irrita de ver como ele caminha. Você que é motorista, você já pegou um Uno Mille na subida? Você está lá com o seu carro 2.0 e aí você está indo para Curitiba, tem um monte de subida ali na serra e tudo mais, agora duplicou tudo, né? Mas, e aí você está atrás de um Uno Mille, ele é 1.0, mas parece que na subida ele baixa para 0.5, ele cai mais da metade, não anda, dá vontade de sair do carro e empurrar, para ver se anda um pouquinho mais. Assim é uma pessoa com uma vida fake na caminhada cristã, parece que não anda, irmão. Desculpa, mas parece que passa 5, 10, 15, 20 anos e está na mesma marcha. O Espírito Santo está gritando, passa para a segunda, pelo amor de Deus. E a pessoa continua na primeira fase. Ela não sai, ela não anda, ela não caminha. Deixa eu falar uma coisa para você: envelhecer é obrigatório. Todos nós iremos envelhecer, seja na nossa idade normal ou na nossa caminhada cristã. Vamos ganhar anos de caminhada cristã, mas amadurecer é opcional. Você está entendendo? Eu e você podemos envelhecer na caminhada cristã, ganhar anos na caminhada cristã, mas amadurecer é opcional. E muitas vezes o Espírito Santo está ali, põe segunda, põe terceira, e você está em primeira, você não está conseguindo. Então a figura desse paralítico representa a vida de alguém que vive uma vida fake, não se mexe, está parado. Parece aquela pessoa que encontra uma barata voadora, né? Ele para, ele congela, ele não sai do lugar. E Deus está dizendo: vamos meu filho, o Espírito Santo ele te trouxe aqui nessa noite para dar uma empurradinha para você e turbinar o teu motor, para ver se anda, um pouquinho, engata a segunda, sai do lugar. Essa é a primeira característica que a gente encontra na vida desse paralítico, porque ele não se mexe. Segundo, a pessoa que não se mexe, ela não tem mobilidade. Ela não tem mobilidade, ela não tem essa flexibilidade, ela não consegue ir de um lado para o outro. O que isso aqui representa? Isso aqui representa o seguinte: que as dificuldades da vida com muita facilidade vão te parar. Porque uma pessoa que tem mobilidade, os problemas vêm, ela corre para cá, ela vai para lá, ela sai para a direita, ela sai para a esquerda. Por quê? Porque ela tem essa facilidade. O Espírito Santo trabalha nele. Irmãos, o nosso Deus é um Deus que se movimenta. Se você encontrar de Gênesis até Apocalipse, você vai ver um Deus que trabalha, um Deus que está em movimento, um Deus que está agindo, um Deus que está planejando, um Deus que está salvando, um Deus que está conversando com o seu povo, um Deus que está orientando o seu povo. Então nós precisamos ter isso, ter essa mobilidade. Mas quando nós ficamos aí levando uma vida fake, algo que não é verdadeiro diante de Deus, o inimigo ele vem, ele mobiliza-nos, ele nos deixa sem movimento. Você já percebeu que existem muitas pessoas que são problemas fáceis de resolver, mas ela não consegue sair daquilo, porque ela não tem mobilidade, ela não tem aquele movimento na presença de Deus, e ela não consegue sair das dificuldades com facilidade. Terceira coisa, essa aqui é forte, hein? Segura aí. A terceira coisa que a vida desse paralítico nos apresenta para que possamos aplicar como uma vida fake. O que é, pastor? Esse paralítico representa a figura de alguém que precisava o tempo todo ser carregado por outros. Aqui pegou, hein? Ele não tinha, não dava para ele. Ele precisa o tempo todo que alguém carregue ele. Queridos, desculpa, mas tem pessoas que têm anos na caminhada cristã, mas ainda precisa ser carregado por alguém. Se você não passar na casa dele, ele não vem para o culto. Se você não convidar ele, ele não vem para o culto. Se você não carregar ele, colocar ele dentro do carro, ele não vai.
E tem aqueles que você passa na casa dele e ele nem se trocou ainda. E você, como é um crente abençoado, você fala: eu vou esperar você se arrumar para vir. Deus está falando. Nós não podemos viver uma vida assim, em que nós precisamos que o tempo todo as pessoas nos carreguem. Essa é a figura do paralítico. Como é que ele ia chegar lá? Ele precisava o tempo todo que alguém carregasse ele. Tem que pegar no colo, pastor, senão não vai. Pastor, se não der uma dura, pastor, ele não vai não, hein? Ele fica em casa assistindo futebol. Ó Deus falando aí. Mas não vem não. Mais uma característica do fake na figura desse paralítico. Qual é, pastor? Ele só olha, mas ele não consegue agir. Porque o paralítico, ele estava deitado na cama só olhando. Ele só olha, mas ele não consegue agir. Por quê? Porque não tem força nele, não tem movimento, não tem habilidade. A coordenação motora dele está toda atrapalhada, está paralisada. Existem muitas pessoas assim, sofrem, passam por problemas, por situações, mas só estão olhando. Deus te trouxe aqui nessa noite para dizer algo para você, meu irmão, minha irmã. Chegou o tempo de parar de olhar e começar a agir. Chegou o tempo de você até visualizar uma situação, mas não ficar só na visão. Eu vou para a prática, pastor. Eu vou levantar, eu vou me posicionar, eu vou me reerguer, eu vou fazer alguma coisa, mas não fique parado. A postura do parado é alguém que se paralisa, de alguém que não consegue exercer a sua fé. Mas aí eu entro aqui na figura dos 4 amigos. Esses 4 amigos, ele nos apresenta a analogia, a figura de alguém que tem fé. Por quê? Primeiro, eles representam alguém que se mexe. Quando eles olharam o paralítico, talvez o desejo dele e também a necessidade dele de estar na presença de Jesus, os amigos olharam e disseram assim: nós precisamos fazer alguma coisa para esse homem. Uma pessoa que tem fé, ela olha alguém numa situação difícil e ela não fica indiferente. Talvez Deus esteja te levantando ou chamando a sua atenção nessa noite, para que você não se acomode diante da situação de alguém que você tem visto ou percebido próximo de você. Esses 4 homens olharam e disseram assim: nós precisamos fazer alguma coisa para esse paralítico. Representa alguém que tem fé. Segunda, é alguém que conduz pessoas e não desiste de pessoas. Esses 4 amigos, além de olhar a situação daquele paralítico e se mexer, eles representam a figura de alguém que conduz pessoas para a presença de Jesus. Você é alguém assim? O que isso representa? Alguém que não está preocupado somente consigo mesmo. Representa a figura de alguém que talvez para ele esteja tudo bem, mas ele está inconformado de ver alguém que precisa ser ajudado, de alguém que precisa ser conduzido para a presença de Jesus. Ele olha, ele observa que a vida do irmão está parada, estagnada, mas ele olha para dentro dele mesmo e diz assim: o que é que eu posso fazer para ajudar ele? De que forma eu posso contribuir para ajudar esse irmão a sair dessa vida? De que forma eu posso contribuir para dar um empurrãozinho para levar esse irmão para Jesus? Ele não desistiu. Eles não desistiram, mas eles conduziram esse paralítico para Jesus. Terceira coisa que eu acho impressionante na vida desses 4, como um exemplo de fé para nós. Qual é, pastor? Terceiro, é o exemplo de pessoa que sempre tem uma saída. Ele sempre tem um projeto, ele sempre tem um escape. Você olha para a vida dele e sempre vai sair algo surpreendente dele.
Ele sempre vai te dar um conselho que vai te aprontar para a saída. Ele sempre vai ter uma palavra de sabedoria para te dar. Por quê? Porque quando eles olharam a situação, não dava para colocar aquele homem diante de Jesus por baixo. Não tinha como colocar. As portas estavam bloqueadas, todas cheias. Nem pela janela dava, porque cercaram a casa. Mas uma pessoa de fé, irmão, o Espírito Santo está falando com gente aqui. Uma pessoa de fé, Deus dá visão para ela. Uma pessoa de fé, Deus mostra a saída para ela. Uma pessoa de fé, o Espírito Santo diz para você: meu filho, descansa, porque se não puder colocar por baixo, eu te coloco, nem que seja de cima para baixo, mas que eu te coloco lá dentro, eu te coloco. Deus está falando para pessoas aqui nessa noite, dizendo para você: talvez você encontrou ou tenha encontrado, não é melhor assim, saída ou explicação para tudo aquilo que você está passando, e você tenta entrar, você tenta ir, e Deus está dizendo: não vai ser por aí que eu vou te colocar. Para que o meu nome seja glorificado na tua vida, se você entrar pelas portas que o homem abre, meu nome não vai ser glorificado, mas eu vou fazer você entrar por um lugar que ninguém entra. Isso é extraordinário. É quando Deus te dá uma visão, é quando Deus te dá uma direção, e aí você fica dizendo: será? Mas aí ele sempre coloca gente de fé para dizer para você o seguinte: mesmo que você olhe e não tenha como chegar aonde eu quero te descer, mas eu coloco pessoas na tua vida de fé, pessoas perseverantes, pessoas que estão na minha presença e não desistem, pessoas que o prazer dela é conduzir outras na minha presença. E aí eu creio que talvez aquele paralítico olhou, e aí Deus, eu estou aqui agora parafraseando, isso aqui é a minha versão, viu? É a versão Lúcio Santos NVT. E aí então, meu irmão, Deus, então, o Espírito Santo fala com os 4 amigos, e eu creio que os 4 amigos olhou para o paralítico e falou assim: negócio é o seguinte, você não pode se mexer, você não pode se locomover, é melhor assim, porque se você se mexesse, você não ia aceitar o que nós vamos fazer agora. É por isso que Deus muitas vezes imobiliza-nos, porque se você se mexer, Ele não pode agir na sua vida. Aí Ele deixa você como um paralítico. Você olha, quer fazer e não consegue. Aleluia. E Deus dizendo: fica tranquilo, eu que estou segurando você. Aí você olha uma situação, quer falar, mas não consegue. Deus dizendo: é eu que estou segurando a tua língua, porque se você falar vai piorar. E aí então Ele mobiliza você. E aí então Ele levanta pessoas. Eu creio que aqueles 4 olharam para Ele e falaram assim: se você soubesse o escape que Deus está dando para nós agora, para que eu coloque você na presença dEle, você não ia acreditar. Aí talvez o paralítico deitado olhando e falando assim: fala para mim o que é que vocês vão fazer agora. E ele diz assim: nós vamos colocar você lá de cima do telhado e vamos descer. E talvez o paralítico dizendo: não, eu vou cair de lá. Os 4 amigos olhando e falando para ele: você não pode fazer nada, fica quieto, só olha. E ele dizendo: se vocês me derrubar, vocês vão me machucar, hein? Fica tranquilo que nós estamos na direção de Deus. Aleluia. Deus vai levantar pessoas para te carregar, nem que seja no colo, minha irmã. Aleluia. Pastor, eu não estou vendo saída. Fica tranquilo, Deus nunca desampara os seus. Ele sempre levanta alguém para te conduzir pelas veredas dele. E talvez aquele paralítico ali, porque a Bíblia não fala que ele era mudo, então talvez ele falava. Ele só era paralítico, sabe por quê? Porque Deus muitas vezes Ele não impede a gente de falar nem de ver, mas Ele trava os nossos movimentos. Porque senão sabe o que a gente faz? Eu vou levantar e vou lá, Deus te trava. Você já percebeu que existem momentos na tua vida que trava, e depois você vai entender, você fala: é verdade mesmo, se Deus não tivesse me segurado, eu tinha feito uma grande besteira. Porque o que tinha acontecido ali? Talvez se esse paralítico pudesse, ele fala: gente, sai daí, eu sou um paralítico, deixa eu entrar.
mas para o milagre, para que o nome do Senhor fosse glorificado, eles tinham que descer, era pelo telhado. Pastor, mas Deus não tem um jeito melhor para trabalhar na minha vida, não. Fica tranquilo, irmão, o jeito é dele, a maneira dele, o tempo é dele, as pessoas quem levanta é ele. O importante é que o milagre vai acontecer. Você está entendendo? O que Deus está falando para mim? Deus está sendo específico. Eu vou liberar essa palavra profética sobre a tua vida, que falta só 4 minutos e eu ia terminar essa palavra, mas Deus falou comigo, vai ter mais uma. Então eu não vou terminar essa palavra ainda hoje, mas Deus está mandando eu liberar uma palavra profética sobre a tua vida e dizer para você o seguinte: se você não tem fé para acreditar naquilo que eu tenho para fazer na tua vida, eu vou levantar pessoas para te ajudar, te conduzir, para que eu possa realizar a obra que eu tenho na tua vida e o milagre possa ser comprovado diante da multidão. Você pode aplaudir e glorificar a Deus por isso. Aleluia. Queria convidar o grupo de louvor aqui. Queria que você se colocasse em pé, falta 5 minutos. Deus está dizendo para pessoas aqui nessa noite: se você tiver fé, você vai ver o que eu vou fazer na tua vida. Deus está dizendo: eu vou levantar pessoas que você nem sabe quem é. A Bíblia fala que eram amigos. Por que amigo? Porque aquele que ajuda, ele é considerado amigo. Aquele que nos dá uma palavra de ânimo, ele é considerado um amigo. Deus está dizendo para pessoas aqui: presta atenção no que eu vou te falar, para depois você contar o testemunho. Para a situação que você está vivendo, você sozinho não dá jeito. Pastor, já tentei, já fui para lá, já fui para cá, não resolve. Deus está dizendo: mas eu vou levantar pessoas de Deus na sua vida, pessoas de fé, pessoas que têm revelações. Porque tem coisa, irmão, que você pode até ter fé, mas se não tiver uma revelação da parte de Deus, você não acha saída. E Deus está dizendo: eu levanto 4. Por que 4, pastor? Porque tem que segurar 2 na frente e 2 atrás. Os 2 que seguram na frente é aqueles que vão dar direção. Ai, aleluia. Ah, meu Deus. O pneu de trás só segue o que da frente fizer. Então Deus está falando para pessoas aqui: eu vou levantar 2 pessoas na sua vida de visão, pessoas que vão dar destino, pessoas que vão abrir porta para você, pessoas que vão te dar bons conselhos, pessoas que vão te encaminhar ao propósito. Essas 2 eu vou pôr na frente e atrás. Porque quando você cata alguém na frente, e se você levantar um pouco mais, o peso vai tudo para trás. O que Deus está falando aqui? Na frente eu coloco 2 que dão direção. Atrás é quando o peso da caminhada é difícil. Atrás eu vou colocar 2 pessoas de oração na tua vida. Aleluia. Atrás eu vou colocar gente que vai segurar o peso junto com você. Atrás eu vou colocar aquele tipo de pessoa que você pode soltar, entrega tudo, solta tudo, fala tudo, porque elas vão segurar o peso. E essas 4 vão te caminhar. No momento em que você não puder fazer nada, você não consegue, você só olha. É no momento da depressão,
no momento da dificuldade. É no momento em que você se encontra numa situação que não dá, pastor, eu não tenho mais força, eu não sei como fazer. Deus vai colocar pessoas de direção e de oração na tua vida. E quando você menos esperar, Jesus vai dizer: pode descer. Pode descer. Qual que é o problema? Pode vir. Qual que é o problema? Pode vir. Pode descer na minha presença, porque diante de mim até a tristeza ela tem que saltar de alegria. Deus está renovando a tua fé nesta noite. Você pode aplaudir e glorificar a Deus. Aleluia, levante a tua mão, vamos adorar ao Senhor. Levante a tua mão, vamos adorar ao Senhor. Isso. Espírito, Vai, recebe aí. que desce como Isso. Levanta a tua mão, seja renovado pelo Espírito Santo. Vai. Cante. Cadê o cântico dos adoradores? Daqueles que têm fé. Mais forte. Enquanto você canta, Ele te renova. Espírito. Olha Ele dando direção. Olha Ele levantando pessoas. Seja renovado aí. Você fala em língua estranha. Vai. Dá liberdade. Dá liberdade ao Espírito. Dá liberdade ao Espírito. Dá liberdade ao Espírito. Espírito, oh Deus, que desce como fogo, vem como em Pentecoste. Cante. Pede para Ele te encher nessa noite. Pede para Ele te encher nessa noite. Vai, de novo. Isso. Seja cheio. Isso. Parece que o céu desceu. Isso. Eu vejo uma nuvem de glória sobre a igreja. Levanta a tua mão e recebe tudo da parte de Deus nessa noite. Espírito, Adore. Saia daqui nessa noite com a tua alma lavada na presença de Deus. Deixa tudo, entrega tudo diante dele. Isso. O Espírito Santo está dizendo: cante. Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Quando você adora, Ele carrega a tua maca. Ele te levanta. Espírito. Isso. Recebe a presença dEle. Desce Isso. Seja renovado aí, meu irmão. Seja renovado aí. Só você que tem fé. Abre a tua boca e glorifica Ele. e enche-me. Isso.
gente transbordando aqui. Eu estou vendo gente transbordando aqui. O Espírito Santo te enchendo. Isso. Ó, recebe aí. Isso. Sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxime de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Meu desejo é uma presença de Deus. Recebe aí, vai. Recebe aí, vai. Pega aí pra tua vida, vai. Não vai embora fácil não, vai. Vai, entra no refrão. Seja cheio você que está em casa. Seja cheio você que está pela internet. Receba aí na sua casa. Ah, meu Deus do céu. Receba aí onde você está trabalhando. No Uber, no carro. Seja cheio agora da presença de Deus. Seja cheio. O Espírito Santo te visita agora. Você que está cheio, dá um brado de vitória aí. Só você que está cheio, dá um brado de vitória aí. Isso, dá um brado de vitória aí. Isso, dá um brado de vitória aí. Só você que está cheio. Isso. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Queridos, estamos encerrando. Que Deus abençoe vocês, que tenham uma semana cheia de vitória, em nome de Jesus. Você que está em casa também, Deus te abençoe em nome de Jesus, com o amor de Deus Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e que a doce consolação do Espírito Santo de Deus esteja sobre a vida de todos, e todos digam: Deus te abençoe em nome de Jesus.